E neste Dia Mundial da Saúde Mental, nós convidamos hoje para estar connosco e para falarmos um bocadinho deste assunto a biblioterapeuta Sandra Barão Nobre. Olá, muito boa tarde, como está? Olá, boa tarde, está tudo muito bem, obrigada, contente por estar a falar convosco. Obrigada, nós é que estamos muito contentes por ter aceito o convite e partilhar connosco um bocadinho daquilo que é, ao fim e ao cabo, a sua profissão. Olha, e eu Sim, queria começar exatamente por aí, para percebermos um bocadinho o que é a biblioterapia. então, a biblioterapia, a palavra já dá muitas pistas, não é? A maior Exatamente parte das todas. pessoas, sim, percebe, sobretudo as pessoas que leem, que têm o hábito de ler por prazer e que de certa forma já têm ali, por muito que às vezes não saibam explicar bem o que se passa quando leem, dizem que lhes dá prazer, que gostam, não é? Mas há ali já uma intuição terapêutica das histórias. E a biblioterapia, enfim, de forma muito linear e até uma definição já obsoleta, poder-se dizer que é uma forma de terapia através dos livros ou da leitura. Mas hoje em dia, no século XXI, os biblioterapeutas da atualidade olham para a biblioterapia de uma forma muito mais abrangente. Eu defino esta prática como um método que explora a forma como nós somos envolvidos emocionalmente e psicologicamente pelas histórias. E lá está, e estou a falar em histórias e não em livros, porque nós trabalhamos com histórias, sejam elas escritas preto no branco nas folhas, nas páginas de um livro, mas também histórias contadas oralmente, histórias que podemos ver dramatizadas numa peça de teatro, num filme, etc. Portanto, nós exploramos essa relação de caráter emocional e psicológico que estabelecemos com as histórias e procuramos pôr em marcha processos de mudança, de transformação, porque acreditamos que essas histórias podem, de facto, encerrar essa possibilidade de explotar processos de mudança. E o grande objetivo da biblioterapia é, com isto, cuidar das pessoas, ou seja, promover a saúde, promover o bem-estar, promover uma sensação de equilíbrio e de apaziguamento. É, é uma forma de cuidarmos da nossa saúde. Eu diria da nossa saúde mental, mas até física. Porque Sim? se nos sentarmos confortavelmente e conseguirmos estar confortavelmente num espaço, estamos a cuidar da nossa saúde mental, mas até da parte física, que ficamos também muito mais relaxados, não é? Sim, é verdade. Aliás, antes dos efeitos e da eficácia e dos benefícios da biblioterapia, estão aqueles benefícios da leitura já só por si, não é? Sim, Que sim. são muito conhecidos. Ou seja, nós sabemos, por exemplo, que ler, quando nós entramos naquela experiência de fluxo, em que estamos completamente mergulhados dentro da história e esquecemos um pouco o mundo à nossa volta, que essa sensação de evasão já é muito positiva para a nossa saúde. Nós podermos esquecermos do peso da nossa realidade, das nossas preocupações, enfim, daquelas coisas do dia-a-dia que nos vão massacrando um pouco. Portanto, essa sensação de evasão, de relaxamento, a nível psicológico já é importante. Depois, enfim, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de treinarmos a capacidade empática, compassiva, etc. Portanto, tudo isso a nível psicológico, a nível emocional também é importante. Mas sabemos, por exemplo, que ler, há um estudo, creio que foi feito no Reino Unido, que comprova isso, que sentarmos e ler durante 6 minutos baixa automaticamente a tensão arterial e provoca um relaxamento muscular. Portanto, só isso já é benéfico. Aliás, até ler antes de dormir proporciona um sono mais profundo e de maior qualidade. Portanto, tem benefícios. Nós enquanto biblioterapeutas olhamos para a saúde de forma global, não é? Portanto, trabalhamos com a definição que é apresentada pela Organização Mundial de Saúde. Olhamos para o ser humano, um ser humano saudável, uma pessoa que está num estado de equilíbrio físico, psicológico, espiritual e também social, na forma como nos relacionamos com os outros. E não só a leitura como a prática da biblioterapia trabalha e potencia todas essas facetas. Tudo isso
contribui para a nossa saúde. Sim. Olha, é aquilo que o facto de ler, e quando estava agora a falar, para já, quando nós estamos a ler, o nosso cérebro fica, uma grande parte, ocupada pela leitura que estamos a fazer. E aí já não temos tanto aquele problema de estarmos a pensar em coisas menos agradáveis. Sim, ou até distraídos e desfocados. A leitura, quando comparada com outras atividades, até, portanto, não só com este estar no telemóvel a fazer aquele scroll sem sentido, não é? Em que estamos a perder tempo, ou até o ver televisão, e mesmo quando comparado com o ato de ouvir histórias, hoje em dia ouvem-se muito audiolivros, não é? Sim, sim. E é uma forma de leitura, mas não é exatamente a mesma coisa do ponto de vista do que se passa no nosso cérebro, não é exatamente a mesma coisa do que estar a ler. Porque temos que estar concentrados, certo? Quando estamos a ler. Temos que estar concentrados, sim. Ou seja, quando nós estamos a ler, efetivamente, a grande maioria do nosso cérebro está, de facto, ocupada e concentrada nessa atividade. Agora, para quem não tem hábitos de leitura, ou para quem não descobriu ainda o prazer de ler, esta atividade de leitura que exige este grau de foco e de concentração, para entrarmos no tal fluxo, pode ser e é muitas vezes difícil, porque eu uso muito esta analogia, isto é uma espécie de treino, ou seja, temos que ter também o nosso cérebro de alguma forma treinado para esta capacidade. Ler não é fácil. Ler não é fácil. E hoje em dia, com tudo o que há à nossa volta para nos distrair, torna-se ainda mais difícil alcançar este grau de concentração em que estamos 10, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, só a ler, sem nos preocuparmos com as notificações que caem no telemóvel e com outro tipo de distrações. Doutor, mas como é que nós, então, criamos este hábito de leitura para depois termos um bom efeito da biblioterapia? Como é que... Temos que ser persistentes. É fundamental que a pessoa que está a mediar o processo, o biblioterapeuta, seja um bom mediador de leitura. Ou seja, que faça a recomendação dos textos, das histórias, dos poemas certos para a pessoa com quem está a trabalhar. É importante que conheça essa pessoa ou que conheça o grupo de pessoas com quem está a trabalhar, porque se essa identificação entre quem está a ouvir ou a ler a história e a história não acontecer, se não forem construídas pontes entre a experiência de vida do leitor, a sua dimensão emocional, é mais difícil entrar dentro da história. Portanto, é importante que um biblioterapeuta seja um bom mediador. Obviamente, depois não é só um mediador, não se limita a recomendar as histórias mais adequadas. Mas isso é muito importante, encontrar a história certa, o livro certo para a pessoa que está a dar os primeiros passos, não só na leitura como depois no processo biblioterapêutico. E a partir daí ir progredindo, mas persistir, não desistir, ir trabalhando esta capacidade de foco e de concentração pouco a pouco. Agora vou parar tudo, vou ler 10 minutos, 15 minutos e não vou pegar no telefone, não vou olhar para a televisão, enfim, se calhar até vou para uma divisão da casa onde não haja estas fontes de distração e ir aumentando, não é, esse tempo que se consegue estar concentrado na leitura. Mas é muito importante que se goste daquilo que está a ler. Eu, por exemplo, eu já não faço fretes. Eu sei que a vida é muito curta para ler tudo aquilo que eu quero ler. E se eu pego num livro e o livro não me agarra à página 50 ou 60, eu não tenho pudor em pô-lo de parte e pensar, bem, não é o livro adequado para mim ou para esta fase da minha vida, vou partir para o próximo. Eu já sei exatamente, ou seja, já me conheço muito bem, sei que livros vou gostar ou não gostar de ler, portanto isto já raramente me acontece. É natural que para uma pessoa que está a desbravar este caminho, que isso vá acontecendo volta e meia. Mas não é desistir e trocar de livro. Pode desistir e trocar de livro. Não, eu estou a dizer, não é uma questão de desistir. Não me identifico com este, vou para outro.
Exatamente, exatamente. E com um bom mediador, com um bom biblioterapeuta a acompanhar esse processo, isso deverá acontecer poucas vezes. Não é? E a pessoa encontrar logo ali os livros e os autores, ou o tipo de histórias, ou de texto literário que prefere, e a partir daí eu tenho clientes que são acompanhados por mim durante uns meses e a partir daí depois fazem o seu caminho sozinhos e às vezes até entram em contacto comigo para me dizer: descobri este autor, este livro, adorei, não sei se a Sandra conhece, fica também aqui a minha recomendação, o que é ótimo, porque eu também vou aprendendo com as pessoas com quem trabalho. Doutora, e hoje, porque é um dia muito especial, porque é o dia em que falamos muito da saúde mental, de que forma é que a biblioterapia é já uma ferramenta para o tratamento terapêutico de patologias relacionadas com a saúde mental? Sim. Bem, patologias relacionadas com a saúde mental nunca são tratadas exclusivamente com a biblioterapia. Sim. A biblioterapia é um método coadjuvante, não é? Ou seja, que vai acompanhar outras formas de terapia que já são implementadas. Ajuda. Ajuda, exatamente. Portanto, acompanha, é uma terapia complementar. É muito usada no tratamento da depressão, de quadros de ansiedade também. Também há indícios de eficácia no acompanhamento de pessoas que têm certas formas de dependência, mas depois é também muito eficaz para estimular a autoestima, para aprendermos a gostar de quem somos, ainda que saibamos que há aspectos da nossa personalidade ou do nosso comportamento que podemos limar e melhorar e que as histórias podem trazer-nos exemplos e respostas para esse caminho. É muito importante também porque ajuda a que nos percebamos melhor e a que nos conheçamos melhor. E às vezes falta-nos vocabulário para falar dos nossos sentimentos e das nossas emoções, e as histórias vêm-nos trazer essas palavras para falarmos dessa dimensão emocional e para falarmos de nós. E essa melhoria da autoexpressão também melhora a capacidade de comunicar com o outro, explicarmos quem somos, mas também ter mais palavras para nos expressarmos ajuda a compreender melhor o mundo à nossa volta, a nossa realidade. E tudo isto contribui para que sejamos pessoas mais, não só conscientes de nós, mas conscientes dos outros. Perceber que os outros também têm uma dimensão emocional e sentimental. Perceber que há problemas que não são só nossos. Esta questão da universalização também é um amparo. Perceber que eu não estou sozinha nos problemas que vivo. Através de uma história eu posso perceber que pessoas de outras épocas ou da atualidade também as viveram, e depois conversar sobre isso é também muito catártico. Muitas das atividades que eu dinamizo são feitas em grupo, e nestes grupos, estes grupos são espaços de abertura ao outro, abertura ao que é do outro, de respeito, de escuta e de acolhimento. E o facto de eu poder depois desabafar, usando as palavras até das personagens, para falar de coisas que são minhas, provoca aqui um alívio que no fim das sessões faz com que as pessoas se sintam mais equilibradas, aliviadas. Sim. Portanto, tudo isto a biblioterapia para... Sim, diga. Pode ser tanto individualmente como em grupo, não é? Exatamente, sim. Eu tenho essa experiência. Atualmente estou a trabalhar mais em grupo, nas escolas, mas também em contexto hospitalar, num hospital psiquiátrico, no Porto, onde fiz um primeiro grupo de 24 sessões com um grupo de homens que estão internados, e agora vamos retomar. Portanto, o processo foi bem avaliado pela Câmara Municipal do Porto e pelas bibliotecas municipais, e decidiram retomar a atividade. Mas também trabalho depois individualmente com os meus clientes, portanto, de um para um. Sim. Muito importante, nós estamos a falar de biblioterapia e não queremos tomar muito o seu tempo, mas estamos a falar de biblioterapia. Agora imagine como é que nós chegamos à biblioterapia. Como é que chega à biblioterapia? Pois. Ou seja, como é que chega a mim? Assim, ou um biblioterapeuta, como é que nós chegamos a um tratamento destes ou uma atividade destas? Bem, a mim encontram-me através das redes sociais. Eu tenho um site onde todos os meus serviços estão discriminados, que é abiblioterapeuta.com.
e têm lá o meu contacto, têm o meu e-mail, também encontram esta marca no Facebook e no Instagram. A nível mais profissional também me encontro a título próprio como Sandra Barão Nobre no LinkedIn, que é uma rede profissional. Agora, não há muitos biblioterapeutas em Portugal. É isso, por isso é que eu estou a colocar a questão. Já não há, sim, não há muitos biblioterapeutas. Há algumas pessoas a praticar biblioterapia, mas que são, antes de mais, psicólogas ou enfermeiras, sim. Ou até bibliotecárias, porque já acontece. Mas, ou seja, ou professoras têm uma profissão e depois esporadicamente praticam a biblioterapia. Este ano deu-se um passo muito importante com a criação da Associação Portuguesa de Biblioterapia, que foi apresentada, surgiu em março e tem vindo a ser apresentada, tem vindo a dar os primeiros passos. E que será uma plataforma para agregar profissionais desta área. E não só agregá-los, mas também providenciar certificações, etc., que é muito importante, não é? Portanto, profissionalizar a biblioterapia em Portugal. Eu regressei há 48 horas do 2º Congresso Europeu de Biblioterapia, que aconteceu este ano na Finlândia. Estive com algumas centenas de colegas biblioterapeutas das mais diversas proveniências. Este ano tivemos pessoas da Austrália, por exemplo, de Israel, novamente. Eles o ano passado já se tinham feito representar. E a Associação Portuguesa de Biblioterapias também esteve lá este ano pela primeira vez, o quanto as associações lá fora já estão muito profissionalizadas e têm publicações regulares, revistas, providenciam certificação, portanto, já com trabalho muito bem feito, e há algumas de várias décadas, desde o século passado. Portanto, esta associação aqui em Portugal, enfim, são palavras minhas, eu não estou a falar pela associação, mas sei que têm esse grande objetivo, que é agregar profissionais e profissionalizar a prática. Olha, foi um gosto tê-la connosco. Só para finalizar mesmo, nós hoje temos muitos livros de ficção, mas também há muitos livros de autoajuda. Quando nós estamos a falar de biblioterapia, não quer dizer que seja só leitura de livros de autoajuda. Não, antes pelo contrário. Eu sou bastante eclética nos livros que recomendo. Às vezes alguma autoajuda também entra no leque de livros que recomendo, mas trabalho sobretudo com ficção e com poesia e com textos autobiográficos ou biográficos. O que importa é conhecer bem a pessoa ou o grupo de pessoas com quem vamos trabalhar, e elas estão no centro do processo. São elas que depois, a partir das suas necessidades e dos objetivos que querem atingir, que orientam a escolha dos textos que vamos utilizar. Alguma autoajuda, enfim, tanto como na ficção também há boa e há má ficção, não é? E a autoajuda, também há boa autoajuda e há má autoajuda. É isso, um bocadinho. E sim, é muito importante. Eu, por exemplo, não prescindo da qualidade e da idoneidade dos autores que publicam autoajuda. Mas não tenho preconceitos em relação a esse tipo de livros. Doutora, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e um dia feliz para si. Muito obrigada. Obrigada, igualmente para todos. Obrigada.